o culto dessa manhã tem uma proposta bem distinta. Ele fala sobre comunhão em novos tempos. Beleza, como é que a gente consegue ter comunhão em dias como o de hoje? A gente não pode visitar, né, Michele? A gente tem que evitar ir na casa, não é assim, gente? Não é assim que a gente vive? A gente tem que encontrar na rua e fazer, tipo assim, de guerra. Me lembrei de Super Gêmeos, ridículo isso, né? Vocês lembram? Quem é mais velho, né? A gente não pode fazer tanta coisa, mas a palavra fala que o povo de Deus é um povo de comunhão. Então, um novo abraço, um sorriso. Hoje a gente sorri sem mostrar o rosto, né? Só com os olhos, para dar máscara. Mas sinta-se feliz agora, porque Deus está com você, conosco. E Atos 4, verso 32 e 33, fala um pouco sobre isso. Eu vou ler na minha versão e depois vou pedir o pessoal do louvor, e você que está aí também, e você que está em casa, lê na versão que está sendo projetada. Ele diz assim, olha que legal: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Na versão que está aqui, diz assim, volta aí um pouquinho, diz assim, era um o coração, vamos comigo, gente? E a alma dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não tinha igreja ainda quando esse texto foi escrito. As pessoas se reuniam nas casas para celebrar aquilo que Deus fez na vida deles. Hoje a igreja está diferente. A gente consegue se reunir com um grupo aqui, um grupo na sua casa que está assistindo o culto, na casa do outro, e isso é igreja, amém? Às vezes a gente não tem mais contato físico, mas continua tendo comunhão. E essa canção que a gente vai celebrar agora fala disso, sobre a casa do Senhor. E a casa do Senhor é onde Ele se manifesta, aqui dentro e aqui com vocês, e é lugar de comunhão. Eu queria que nessa manhã a gente celebrasse, nesse novo tempo, a comunhão do Senhor, com palmas, com alegria, e celebrando esse nome de Deus Todo-Poderoso. Pardal encontrou casa. Pardal encontrou casa, andorinha, ninho, paz. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos seus atos valem mais de mil. Pois na tua presença está plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Se solta e diga: porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer vontade, frutificarei. Você pode agradecer ao Senhor? Salva de palmas para Ele. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Tempo de autoexame. A proposta do nosso culto hoje é para que a gente fale de uma comunhão em novos tempos. A pandemia se apresentou para nós diante de um quadro que ninguém esperava. A gente nunca tinha passado por isso, né? E o desafio do isolamento. Pior do que o isolamento é o desafio do auto-isolamento. Então, quando a gente pensou que seriam 15 dias, passou um mês, e lá se vão 11 meses, né? Em março agora a gente completa um ano de pandemia e um ano de isolamento social. E aí o desafio do auto-isolamento nos colocou de frente com nós mesmos, conosco mesmo, né? E aí a convivência com a gente nem sempre ela é tão agradável, né? A gente se descobriu aí, alguns se descobriram muito chatos, né? Muito exigentes, muito intolerantes com um monte de coisa. A gente teve aqueles que precisaram se reinventar, as pessoas que perderam seus empregos, suas fontes de renda, precisaram redescobrir outras fontes de renda.
A gente também teve professores que viraram youtubers, né? Blogueiros, entre aulas remotas, ensino à distância, e os alunos também tiveram que se reinventar. E aí a gente se deparou com uma realidade que a gente nunca tinha imaginado que poderia passar. E esse desafio fez com que a gente mergulhasse dentro de nós mesmos, né? Tem um escritor aí não muito famoso que ele diz que na vida existem duas coisas que são completamente diferentes: eu e o meu eu. Quantos se enxergaram de maneira diferente, né? Quantos se descobriram de maneira diferente, e como a convivência ficou complicada para algumas famílias. Esse desafio, ele nos coloca diante de uma realidade em que Deus ainda está presente, e é o mesmo Deus que fala das histórias da Bíblia, é o mesmo Deus ontem, hoje, e será o mesmo Deus eternamente. E nós tivemos esse desafio para todas as famílias, e a gente falando o tempo inteiro, né, e relembrando as pessoas do poder desse Deus, das ações desse Deus, e de como esse Deus, diante do caos, pode se mostrar um Deus que pode fazer muito mais do que aquilo que nós possamos pensar, pedir ou sonhar. Vou pedir para os irmãos acompanharem comigo a leitura que está em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Está diferente, vamos lá? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, diante dessa necessidade de autoexame, que a gente consiga enxergar o sobrenatural de Deus, e que Ele possa ainda encontrar espaço para habitar no seu coração, na sua casa, na sua família. E a gente está no momento de campanha pela vacina, para que você consiga essa imunização, para que a nossa vida volte a uma normalidade, uma pretensa normalidade. Nunca será como antes, nós não conseguiríamos voltar no tempo, né? Mas esse Deus é um Deus que está aqui, e com certeza, esses dias, Ele continuará conosco, mesmo que você passe por tribulações. Vamos cantar? Quem quiser ficar de pé, bom que o diafragma libera o som. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Vamos todos? Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos professar a nossa fé de maneira pública. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós te louvamos porque vivemos em um país laico, em que isso não é um impeditivo, em que a gente pode glorificar o Seu nome em todos os momentos, nas ruas. Ó Pai, nós te louvamos por isso. Muito obrigada por cada um dos meus irmãos que acompanha este culto da sua casa. Ó Pai, que eles possam sentir a sua presença ali ao lado deles. Ó Pai, aqueles que estão com o coração triste, aqueles que estão com os corações enlutados, os que estão com entes em hospitais. Ó Pai, aqueles que estão passando por problemas emocionais. Ó Pai, que o Senhor possa estar com
poder que opera o fazer, o efetuar. Ó Pai, muito obrigada porque nós cremos nesse Deus. Ó Pai, que o Senhor possa carregar no colo aquelas pessoas que estão com mais dificuldade de andar sozinhas. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor mandou o seu Filho morrer na cruz para que a gente possa ter vida, ó Pai. Nós te agradecemos por isso. Sinta-se abraçado nessa manhã pelo Senhor. Deixe que Ele abrace você, pois com certeza Ele está aqui comigo e com você, aqui na sua casa. Diga isso. Aí, lembre de uma pessoa que você conhece. Quem está aqui no santuário, dá uma olhada para trás e para frente, mesmo com a máscara, situa pessoas que você conhece, que já são seus amigos, que pessoas que você está com saudade. Eu estou com dificuldade de reconhecer a Vitória. Você tem esse problema assim? Está tão diferente. Dani, as meninas também cresceram muito, assustadoramente. O Pedro e o Gabriel não são mais os mesmos. A última vez que eu os vi, eles eram assim, agora são grandes. O tempo mudou, alguns engordaram, não é o meu caso, também é o meu caso, outros emagreceram, mas o coração mesmo. Acho que o tempo fez esses dois rapazes se encontraram. Quanto tempo que você não tinha aqui, você viu, Renato, Enéas? Não tinha um bom tempo, mas tenho que colocar uma coisa aqui. Eu não mudo, eu sou sempre o mesmo. E tu dizes. Apesar que eu falar para quem não sabe aqui, eu já vou ser bisavô. Tá? Minha neta. Ô Deus bom, ô Deus Bia, bom, hein? né? Cadê ela? Ela estava aí. Ah, tá lá em cima. Ah, tá lá. Aqui, ó. Isso. Fique de pé aí, Bia. Para quem não te conhece, vai me dar um bisneto, olha lá. Aquela coisa linda ali. Tá certo? Pode sentar. Porque não é a distância e não é o tempo que vai separar, né? Aquele bom relacionamento, aquele relacionamento saudável. E dentro da igreja é um ambiente em que nós temos condições de ter aquelas amizades, do compartilhamento, do estar junto, do rir e do chorar. Essa comunhão é muito agradável, é muito boa para todos nós. E quando nós pensamos em comunhão neste momento de pandemia, nós podemos pensar que muitas vezes esses laços, né, eles vão deixar de existir ou vão sumir da nossa vida. Mas a prova é que muitas vezes, né, mesmo com a distância, mesmo com o tempo, aquele relacionamento que é um relacionamento, vamos dizer assim, constante, né, ele continua. Hoje nós temos vários facilitadores
temos as redes sociais, né? Então, um outro exemplo que me veio à mente agora é minha mãe está bem distante, né? Deve estar até nos assistindo agora. A Paula está dizendo aqui, Renatinho, que ela está assistindo. Daí, bom dia, mãe. Está assistindo, bom dia, minha mãe. A benção, mãe. Isso. Quero só brincar aqui, já que é assim, é descontraído esse momento. Minha mãe também está assistindo o culto. Oi, mãe. Opa! A minha mãe também, pastor. Sua mãe também? Sua mãe do Jorginho também. Muito bom, muito bom. Então, apesar da distância, né, minha mãe, meu irmão, minha irmã estão todos nos Estados Unidos, mas mesmo essa distância que é assim, terrena, Física. né, física, ela é encurtada, né, pelos grandes facilitadores que nós temos hoje, que são as redes sociais, às vezes uma ligação de vídeo, né? Então, mesmo diante desse cenário que nós estamos, que nós não possamos deixar morrer o nosso convívio, a nossa convivência espiritual, participando sempre dos nossos cultos online, estando sempre em contato com os nossos irmãos em Cristo. E aqui, né, passando para nós, a família do Renato está longe, mas ele está sempre em contato. E nós aqui, que estamos aqui, podemos estar sempre em contato um com o irmão, com o outro, não deixar perder essa união em Cristo que nós temos. Vamos ligar para aquele, eu digo assim, para aquele velhinho, que nem eu assim, né? E porque o idoso, ele sente falta. Então vamos ligar, você mais novo, vamos interagir com mais novos, entendeu? E os mais novos, os adolescentes aí, né, Duda? Vamos interagir com todos, entendeu? Com os outros adolescentes, os jovens, que teve o culto no domingo passado aqui, muito bom, foi ótimo o culto dos jovens. Nós damos graças a Deus pelo Renato e a Renata e Fernando e Gabi. Renata e Fernanda, Gabi, por eles estarem à frente aqui. Foi a interação muito boa, Maravilhosa. Muito E boa. a gente vai ler agora, né, o Salmo 133, os versos 1, 2 e 3, que ele fala exatamente isso. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né, em união mesmo, compartilhando, ombro a ombro, hoje, por enquanto, não ombro a ombro, mas aí pelas redes sociais, pelo que temos oportunidade. Vamos fazer daquele jeito então, homens o primeiro, mulheres o segundo e todos nós. Você sabe que esse texto é especial. Ele fala de pessoas que se encontravam no meio do caminho indo para Jerusalém. A gente ainda não pode voltar todo mundo junto para a igreja, mas nós podemos nos encontrar espiritualmente quando ligamos, o Renato falou isso, quando oramos. Você pode orar por alguém, amém? Ceder por alguém, você está se ligando a ela. Então, pensa agora numa pessoa que você está com muita saudade. Pensou aí? Diz o nome internamente. Agora lembra de alguém que você ama muito, que você pode ver ou não ver, um irmão, uma irmã, um amigo. Você que está em casa, faz isso agora. Então, quando você lê, junto comigo, com o Jamil, com os meninos aqui, gostou dos meninos, Jorginho? Com todos nós aqui, esse texto bíblico com a igreja que está aqui, vamos pensar, ó, quão bom que a gente está junto, mesmo que não fisicamente, mas há algo que nos une. Vamos ler juntos? Vamos lá, homens, depois mulheres. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Vem cá, Jamil. Ser amigo, Paula, vem cá. E tens algum? É também a gente compartilhar. É também a gente poder ligar para o outro e dizer assim: ora por mim, estou em pânico, eu preciso da sua ajuda. Ser amigo é ir no hospital, né, Simone? Só para falar oi, né, com a Elza, né, Paulinha? Vocês não podem entrar. Daí a gente só vem falar oi. Ser amigo é quando o outro pecou, não jogar na cara dele, você está errado. É dizer assim: eu quero te abraçar, vamos caminhar juntos. Isso pode acontecer com qualquer um. Ser irmão é estar de madrugada no meio do nada e sentir desejo de orar por essa pessoa, né? Assim, Marta, né? Assim, Joalice. A gente acorda, lembra de alguém e a gente ora por aquela pessoa. Ser irmão é lutar
pela luta do outro. Tem gente que luta aqui muito uns pelos outros. Esse irmão, ter comunhão com o outro é não desistir desse outro. Mesmo que ele te feche a porta, mesmo que ele não queira falar com você. E às vezes eles fazem isso, não fazem, gente? Mesmo que ele fique de birra e fale assim, esse mês inteiro eu não quero, nem te ligue mais. Mas o amor de Deus é incondicional e nos convida como comunhão a orarmos. E a gente continua no nosso propósito de oração. Nós fizemos o calendário de oração no mês de fevereiro e cada dia de fevereiro a gente tinha um propósito diferente e ligado com o versículo da palavra de Deus. Isso a gente vai reforçar nesse período de março agora. A gente está com um novo calendário já para os 31 dias de março, proposto aí cada dia com um propósito diferente, diferente em motivo e em motivação, para que a gente dê glórias ao Senhor e ore. O que o pastor está falando, a gente tem, no dia 1º é adoração ao Senhor, no dia 2 é orar pela vida espiritual, no dia 3 orar pela saúde física, saúde emocional, orar pelos profissionais de saúde, agradecimento. Hoje, como o último dia do mês de fevereiro, a gente está como propósito de oração de gratidão. Você pode olhar para o mês de fevereiro e pode agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, na sua família, por tudo que Ele deixou você realizar, pelos livramentos que Ele tem dado a você. Então, esse é o propósito da gente estar reunidos em oração. A gente não está próximo, mas a gente está próximo através da sua casa. Você que está nos vendo pela internet, você que vai ver depois, também está próximo de nós, mesmo assim participando após essa programação, você tem essa oportunidade. Então faça isso e exercite a palavra do Senhor. Deus temos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos
Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Você pode fazer isso em espírito de adoração ao Senhor, como uma oração de gratidão a Deus e reconhecimento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar da glória que tens, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. esse amor tão grande, Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. diga: tu és tremendo. Tu és tremendo, Mais uma vez, tu és tremendo. tu és tremendo. E o desafio nesse momento é você e Deus. Esquece que você está do lado de alguém, esquece que você está através da própria internet. Mas o desafio é dizer para você, dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem mim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas no ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou morto, me Apelidos, não vou dizer o nome aqui, mas eles se falam para apelido. Às vezes é o grão, né, Marta? É o boi, é o grão, cachorro. é o boi, é o curi. É o cabeça. Eu falei: Jesus, irmão cabeça. Beleza. Eu tenho saudade também de pessoas, saudade da minha família, da minha mãe, saudade de abraçar muitos irmãos. E eu quero que a gente traga isso à memória para esse culto dessa manhã. E a proposta de hoje, talvez a imagem, quem está aqui não esteja vendo bem, mas em casa o Renato está fazendo isso legalzinho, seja isso: novo tempo de comunhão. E eu queria começar com duas frases rápidas. A primeira é de John Stott, o grande pregador, escritor e teólogo. Diz assim: Jesus colocou de lado a sua imunidade para sentir a dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós, morrendo em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser o quê, irmãos? Perdoados. Nós somos perdoados. Se você e eu sentimos dor e sentimos saudade, tá bem feio aqui, né? João, você quer descer aqui para mexer aí embaixo, não? Eu acho que você e eu devemos lembrar
Jesus abriu mão de tudo que ele podia não sentir, para sentir por minha causa, por sua causa. E eu lembrei dessa frase aqui do Miguel de Cervantes, acho que foi embora, é o grande escritor, voltou? Que eu acho que é um dos grandes escritores da humanidade, eu gosto muito dele, lá do Don Quixote. Ele diz o seguinte: quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha junto, é o começo da realidade. Olha para mim, o culto de hoje fala sobre comunhão. Talvez você que está aqui no culto, está sentado do lado de alguém, da sua família, da sua namorada, do seu marido, do seu filho, do seu melhor amigo, dos amigos, irmãos. Você que está em casa, está assistindo o culto ao lado de alguém. E quando você e ele, você e ela, você e nós estamos aqui, sonhamos coisas comuns juntas, esse sonho se transforma em realidade. Amém? Lembra de Jesus? Quando 2 ou 3 houver concordância aqui na terra, vai ter concordância onde? No céu. E talvez essa manhã a gente entenda o quanto é precioso ter comunhão com o outro, dentro da casa, fora da casa, na comunhão da igreja, porque juntos a gente pode sonhar, e mais do que sonhar, a gente pode transformar o sonho em realidade. Amém? Então você tem um sonho com alguém nessa manhã, a gente vai colocar no altar, para que juntos isso se torne realidade. Amém? Para que isso se torne. Para isso, eu escolhi um texto. É muito engraçado, que é um texto grande, a gente vai ler aqui, mas a gente só vai pensar em um versículo, por isso vai ser breve, fica tranquilo, que é Romanos 12, de 14 a 21, Jamil, Jorge, Michele vão me ajudar aqui, Enéas, se puder também, e você que está aqui em casa também, eu vou projetar, o Renato também vai projetar o texto, e Renato e Lucas, obrigado Lucas, e a gente vai projetar e você vai poder participar com a gente desse texto, Romanos 12, de 14 a 21, prestem atenção no verso 15, que é de onde a gente vai falar hoje. Diz assim, vamos fazer o seguinte, como a gente faz quando a gente está no ar, em casa, né? Assim, cada um lê um versículo. Então vamos começar. Jamil 14, Jorge o 15, Michele o 16, Enéas o 17, a igreja inteira que está aqui o 18, amém? E aí a gente vai, e assim sucessivamente. Comecemos então. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A igreja, verso 17. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pessoal da equipe aqui de louvor, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Todos nós, igreja, você que está em casa, a gente que está aqui, vamos juntos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O texto é lindo, poderiam milhões de pregações, e vocês vão ouvir desse pastor algumas mensagens sobre esse texto, mas eu queria que você voltasse para o verso 15. Você que está em casa, você que está aqui. Vamos lá no verso 15? É de cor, né? Vamos todos juntos. Alegrai-vos com os que se alegram. E eu quero que a gente pense sobre por que Paulo está nos convidando a isso. Eu queria 2 caminhos. O primeiro caminho é isso. Em tempos de comunhão, a gente precisa entender que vivemos os contrastes da emoção. A gente acredita que ter Jesus levaria a gente a uma eterna vida de alegria. Uau, sabe, euforia 100%. Isso é dependência química, gente. Quem vive em euforia o tempo inteiro tomou remédio ou outra coisa ilícita e ficou ligado o tempo inteiro. A vida normal, ela é cercada de sabores e de alegria. É de hora que a gente acelera o carro e hora que a gente desacelera o carro. Hora que acaba o combustível, alguém já viveu isso? Que o pneu fura. Hora que você nem sabe trocar, mas algum amigo aparece e te ajuda para trocar. A vida é assim, de contrastes absolutos, de momentos em que a gente chora e que a gente ri. Por isso o verso 15 é assim:
Alegrai-vos com quem se alegra, é isso mesmo? E chorai com os que choram. O convite de Paulo para a igreja de Roma era muito esse. Vou adiantar um processo aqui. Se você parar para olhar a igreja de Roma, você vai entender por que Paulo está dizendo isso. O contexto é de uma igreja que está na capital do mundo, e por estar na capital do mundo, vivia as coisas boas e as coisas ruins. Vivia a diferença moral e ética de ter que andar o tempo inteiro na contramão do sistema. Porque tudo aquilo que Paulo e a igreja de Roma pregavam, muitas vezes era o contrário do que a sociedade via como real e como verdadeiro. E por isso lá em Romanos 8 ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? Lembram disso? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele não está falando de ficar nu, de ser pego por uma espada. Ele está dizendo assim: serão as necessidades financeiras? Será o perigo de morte? Será eu perder todas as coisas? Será ser perseguido? O que Paulo está dizendo nesse momento à igreja de Roma é que ela sabia o que era passar por lutas. A gente foi pego por uma pandemia que a gente achou que ia durar 1 mês, 2, 3. Eu acreditei nisso. Você acreditou? Você que está aqui, faz assim com a mão. Eu até no pior momento achei 6 meses, valeu. A gente não imaginou que a gente estaria começando março amanhã, quase 1 ano nessa batalha. A gente não imaginou que ia perder pessoas tão queridas. Eu imagino que vocês também perderam pessoas queridas. Alguns perderam o emprego. Outros tiveram que viver 50% da redução salarial. Muita coisa aconteceu. Outros se cansaram da vida, não é isso? Foram obrigados a ficar tanto tempo junto que, cansei. Mandaram gente embora, fizeram com que o filho fosse morar da casa da frente, mudaram. Alguns se enfrentaram bem, sei lá, todo mundo enfrentou de alguma forma a pandemia. Todo mundo lutou. E talvez o que a gente precisa entender nessa manhã, que mesmo tendo o Senhor, a vida é cheia de contrastes. A vida é cheia de cores distintas, escuras, claras, vibrantes, com energia, sem energia. Mas a gente pode, nesse caminho, entender que Deus nos chama para algumas coisas. Cecília Meirelles tem um poeminha que eu gosto muito. Eu separei 2 nessa manhã para esse ponto. Minha esperança perdeu seu nome. Fechei o meu sonho para chamá-la. A tristeza transfigurou-me como o luar que entra numa sala. Esse pequeno poema, ou trecho de um texto dela, me faz pensar que há dias que a gente está assim, não está? Que a gente tranca os quartos. Não estou falando de quarto, estou falando do nosso coração, da nossa alma, em que a gente só quer chorar, em que se a gente vê um comercial de margarina a gente chora, se um cachorro ou um gato olha para a gente com aquele olhão, a gente já chora, né? Se toca a música da época do Enéas, a gente já chora e lembra de saudade, que a gente vai direto para o álbum de fotos. Alguém fez isso na pandemia? Para olhar a foto das crianças, de natais antigos, de como você era mais bonito ou mais feio, de como seu cabelo era, de como era a vida no passado. A gente quer viajar e trazer à tona. Há dias assim, mas há dias em que, como Machado diz, a gente entende diferente. Diz assim: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho, há outras sorriem por saber que os espinhos têm rosa. É um altruísmo lindo. Eu queria chegar a esse ponto. A gente vai chegar, amém, gente? É olhar para a circunstância e descobrir que existe um porém. É eu olhar para uma rosa linda e eu olhar para a rosa e não para o espinho. Mas tem gente que adora olhar para o espinho, concordam? E às vezes a gente está nesse momento da vida que a gente só quer ver o espinho, e a rosa está lá linda, brilhante, crescendo, e Deus fazendo isso na nossa vida, mas a gente continua olhando para onde? Para o espinho. E nessa manhã eu quero te convidar a pensar nisso. Como manter conectados a mente, o coração e a fé em ação num mundo tão díspare? Bom, a gente está falando do século 21 ou do primeiro século da era cristã? Das duas coisas. Porque Paulo está dizendo isso para a igreja de Roma, como eles poderiam viver livres, alegres, em um montão de situações difíceis. E o tema dessa manhã é como ter comunhão com o Senhor, com o outro, em dias tão complexos. Como encontrar um equilíbrio. Como nadar contra a maré o tempo inteiro. Como é difícil. E o nosso texto apresenta uma frase: alegrai com os que e chorai. Talvez o que Paulo esteja convidando a igreja aqui era, aquele tempo, e nós sorrirmos com quem sorri. Na Idade Média,
a igreja achava que era pecado a alegria. Por isso, os monges e os que serviam evitavam o sorriso ou o ruído barulhento. E eu peguei um tempo, não sou da Idade Média, brincadeira, né? Em que na nossa igreja, Daniela era adolescente ainda, deve lembrar, não era possível fazer muito barulho. Não faça barulho. E eu lembro que os líderes da igreja falavam até em tom baixo, né? Que bom que você veio ao culto. E eu acho que eles falavam assim, desse jeito assim, porque queriam transmitir que eles tinham paz. Não pode subir no púlpito, por quê? Você está de bermuda. Ué, vai ser queimado? Às vezes os ensaios da igreja a gente tinha que ir com roupa tradicional, porque não podia, lembra disso? Mas a gente vai limpar o santuário para fazer a peça dos adolescentes. Era tanto fundamentalismo, lembram dessa época? Eram tantas coisas. E Deus ainda era o mesmo, nos convidando a nos alegrarmos, a sorrirmos e às vezes chorarmos. Talvez o que Paulo esteja dizendo que era muito difícil, ainda é muito difícil, sorrir com quem quer estar sorrindo. É como se ele dissesse, é muito mais fácil chorar junto no meio da dor do que se alegrar porque alguém teve a vitória. É como se Jamil chegar aqui, olha, Deus me deu um emprego novo, vou ganhar tanto. Aí você fala, é o dobro do que eu ganho. Senhor Jesus, obrigado pelo Jamil, mas eu podia também ganhar igual a ele. Eu queria ganhar mais do que ele. Não é justo, sabe? Ao invés de nos alegrarmos com a felicidade do outro, a gente tem inveja do outro e a gente finge, amém. E tem aqueles que ainda falam assim, pô, mas vigiai, hein? Quando a esmola é grande, aí o pessoal inventa os ditados populares, né? Cuidado para você não se perder, porque esse emprego vai te levar para fora da casa do Senhor. Fulano vai se casar e você terminou o namoro. E aí você olha para o fulano, eu já vivi uma coisa muito parecida, tá vendo como eu estou agora? Confia nele, não confia nela não. Ao invés de você festejar a possibilidade de alegria do outro, você barra essa alegria, porque você tem ciúme disso. Porque Paulo está dizendo isso para a igreja de Roma, é que era preciso que eles sorrissem com quem teve uma vitória, e celebrar a vitória. A palavra é empatia, é chorar com quem está sofrendo, e andar junto dela, e não fazer conselho, e não fazer nada, apenas estar do lado, e dizer assim, eu estou sofrendo junto com você. Mas a gente tem amigos que andam junto com a gente assim, aconteceu a mesma coisa comigo, em 1987, quando eu passei por isso, e a pessoa fala da vida dela, ela nem te ouve. Vocês já viveram isso? Ela fala da dor dela, enquanto você está com tanta dor, querendo compartilhar, ou querendo ser abraçado, mas ela joga para ela. Já fui fazer visita a uma pessoa muito doente, e aí no hospital, terminal, uma pessoa vira no meio da visita e fala assim, também tive um câncer igual a você, mas em nome de Jesus eu fui curado. Não sei se você vai ter, se você tiver fé você vai ter. A pessoa fica assim, meu Deus, se eu morrer porque eu não tive fé. Nós já vivenciamos um enterro aqui, sui generis, né? Em que a pessoa pontuou para o morto, ele vai para o inferno. Porque não sei se ele aceitou Jesus. Quem sabe é você e Deus. Não é hora de dar conselho. É hora de chorar com os que choram, oferecer o ombro e bater palma. E pular na festa quando a alegria estiver contando. Calvino, de forma irônica, disse o seguinte: deixar de dar boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de quê, gente? Inveja. É deixar de demonstrar tristeza em seu infortúnio, é sinal de quê? Quando você não chora, quando você não celebra, quer dizer uma coisa, eu e você não somos cristãos. O que Paulo está chamando os irmãos de Roma é: sejam cristãos. O livro de Romanos é um livro ético, um convite espiritual. Se você busca a santidade, então você precisa entender que na santidade eu preciso me alegrar com o outro. E se eu tenho uma gota de inveja, legal, você é ser humano, eu mato essa inveja e celebro a vida porque eu amo o outro, amém? E se eu não entendo a dor do outro, eu preciso então entender que o Senhor é que está comigo. Nessa manhã eu quero que você lembre de pessoas que te fazem sorrir. Nessa manhã, você que está aqui e você que está em casa, eu quero que você lembre de um momento que te fez rir. Pastor, estou em meio à pandemia. E daí? A gente não riu? Riu ou não riu? Quando uma coisa inusitada aconteceu, quando você, ao invés de quebrar o ovo no lugar certo, quebrou fora da panela. Quando eu coloquei, ao invés de colocar açúcar no suco, coloquei sal. E para disfarçar, para as meninas não entenderem que o suco estava estragado. E era caríssimo o suco, eu coloquei um pote de leite condensado. E a Hannah, pai, que gosto é esse? Agridoce. Ultramoderno,
a sensação de suco com vários sabores. Sente, aí é coisa meio Masterchef, Jamil é bom em suco, né? Sabe aquela coisa assim, sente os sabores aí, ó, o maracujá vindo, agora vem um leite condensado, um açúcar diferente, mais ácido, mentira, era sal. Sabe, é rir disso tudo depois que o tempo passou. É rir da ida ao hospital, mesmo no meio da dor, quando a gente brinca. É entender que em cada circunstância Deus nos faz rir. Você lembra de uma circunstância agora? Mesmo no meio da dor, mesmo nesses dias difíceis que você fez sorrir, você lembra de pessoas que te fazem rir? Gente, quem me faz rir muito é o Zezinho, filho desse casal maravilhoso que está aqui. Ele é muito engraçado. Receba uma ligação do Zé. Eu fui ligar para ele estava de quarentena lá do Covid. Aí ele falou assim: recebi uma visita. Aí ele vira a câmera assim, tá o irmão Jorge visitando ele lá no outro corredor, lá longe. Ele lá, meu pai vem todo dia aqui me visitar, longeão. E aí a gente começou a rir dessa situação toda. É entender que em meio à dor, Deus nos dá suspiros de alegria. Quando Paulo diz isso para a igreja de Roma, quando ele nos chama nessa manhã a isso, ele nos convida que apesar de tudo, é possível sorrir. Amém? Amém? Lembre de motivos que te fazem sorrir. Quem consegue ser feliz pela família que tem, levanta uma mão. Em casa também, diga amém. Escreva aí no chat: eu sou feliz por causa do meu marido. Aleluia, os maridos, né? Eu sou feliz por causa da minha esposa. Amém, glória ao Senhor. Eu sou feliz porque eu não ganho bem no meu trabalho, mas eu ainda tenho emprego. Eu sou feliz porque voltei a dar aula, voltei a estudar, voltei a respirar. Eu sou feliz. Diga o que te faz feliz. E quando nós começarmos a dizer os motivos da alegria, as dores se tornarão menores. O problema é que a gente fala mais da dor do que da alegria. Sabe aquela coisa de testemunho? Eu era, mas agora sou feliz. Acabou. Faça o contrário. Diga o quanto você é feliz. Se alegrem com os que se alegram. Celebrem com quem celebra. E então Deus, de forma sobrenatural, vai fazer muito mais do que nós imaginamos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos. Por isso, Paulo lembrou, como eu disse lá no capítulo 8, os dias lá não eram fáceis, mas eles podiam celebrar, eles podiam. E na medida do possível, a gente opta por isso. Lembrei dessa musiquinha aqui. Quem lembra dela? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É do Vinícius, né? E acho que o quarteto MPB4 cantava essa música. Era isso, gente? Um arranjo vocal muito bom, fantástico. E aí a gente perguntou: o que é essa casa? Aí alguém já disse: essa casa é o útero materno, a primeira casa do ser humano. Bonito. Mas o Vinícius falou: não tem nada a ver com isso. É bom a interpretação, você pode fazer o que você quiser, né? Depois ele disse que era uma casa num bairro que ele foi, numa comunidade. Também não era nada disso. E por último, tinha um grande artista plástico no Chile, que ele começou a construir a sua casa em cima de latas e de vidros. Depois ele foi emboçando essa casa, e essa casa ficava no alto de uma colina e virou uma mansão. Olha aí a casa. Não sei se aqui dá para ver direito, ela é toda torta. Ele nunca pensou nessa casa, ela foi crescendo nos cômodos, e ela é um desenho lindíssimo. E o Vinícius foi visitá-lo, por isso que ele disse: era uma casa muito engraçada. Parecia que não tinha teto, não tinha mesmo. Não tinha parede, eram umas latas penduradas, e depois foi se transformando. A vida tem esses nuances estranhos. Às vezes é hora de rir, é hora de chorar. Mas eu quero dizer, nessa manhã, que isso tudo não é o definitivo. Segunda coisa para a gente caminhar para o final, por causa do horário: ter comunhão é ter isso aí. O que está dizendo aqui, gente? É empatia. É entender o que o outro sente. Vou passar 2 slides aqui. Dietrich Bonhoeffer diz isso: creio que Deus não é um mero fato independente de todos os tempos, mas que Ele espera por oração sincera e ações responsáveis de quem responde. Esse pastor, preso no campo de concentração, fala que Deus quer relacionamento. Empatia é ter relacionamentos. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu sei que é muito mais fácil chorar, mas o texto convida também a rir. Significa que ter empatia é sentir o que o outro sente como o outro. É mais do que simpatia. Simpatia é ser simpático, né? Eu estou literalmente entendendo o que você está sofrendo. Mas ter empatia é mais do que entender. É sentir o outro e sentir como o outro. Difícil, não é?
E é isso que Paulo chama para os irmãos de Roma. Independente se você está feliz ou triste, entenda o que aquela pessoa está vivendo. Comunhão é viver o que essa pessoa vive. Comunhão é alegrar plenamente com ela, é caminhar até a vitória dela, mesmo que você não tenha vitória. Essa é uma coisa louca, que faz com que alguém que perdeu, alguém que ame, vá num culto de gratidão pela vida. Essa é uma coisa louca, que faz com que alguém que perdeu o emprego dê glória a Deus porque o outro irmão ganhou o emprego. Essa é uma coisa louca, que faz com que alguém que está no meio de uma enfermidade celebre a vitória da Adriele e da Elza, porque entende o que é empatia, que significa viver pelo outro e com o outro. É entender que eu posso celebrar, mesmo ainda não tendo vencido, mas eu posso celebrar aquilo. Sabe no que isso se resume? Em amor. Amor. Lembra de Coríntios 13? O amor é sofredor, é benigno. Ele diz assim: o amor se alegra com o quê? Com a verdade. É como se Paulo em Roma estivesse dizendo assim: nós precisamos amar. É como se nessa manhã ele dissesse: amar é aceitar o outro, é entrar na história do outro e celebrar o que Deus faz no outro, é deixar Deus agir sobre as nossas vidas. E sabe o que ele diz no verso 16? Não sejam sábios aos vossos olhos. É não como eu ou Jamil ou você pensa, mas como Deus pensa. Então, antes de fechar um laudo, antes de dizer e estabelecer uma verdade absoluta, entenda: os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, e eles têm planos e propósitos dos quais não imaginamos. E ser empático é entender que Deus quer agir sobre as nossas vidas. Na verdade, o que Paulo está convidando é que eles tenham um cristianismo sincero. E eu vou caminhar literalmente para o final. A palavra sinceridade, ela é fantástica. Sinceridade no mundo romano tem a ver com uma coisa: os romanos faziam vasos de cera, e às vezes eles usavam uma cera muito rara e uma qualidade intensa, e essas ceras produziam vasos raríssimos, e esses vasos eram tão raros, olhem para mim, que eles se transformavam em transparentes. E eles diziam em italiano que era sincera, ou seja, sem cera. Parecia que não tinha cera, e por não parecer que não tinha cera, eles se tornavam transparentes e dava para entender o que estava dentro do vaso. O seu conteúdo se tornava mais importante do que o próprio vaso. É como se naquela época eles produzissem de vidro, a gente sabe que não dava ainda, e pudesse enxergar o conteúdo. Daí surgiu a palavra sinceridade, sem cera, ou feito de uma cera tão especial, que ao invés de ver o externo, a gente vê o quê? O interno, o coração. Sinceridade é quando o que importa não é isso. O que importa é aquilo que nós não podemos esconder. Se torna transparente, se torna vivo, porque a gente demonstra o amor. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Alegrar, chorar, é ser transparente, é amar. Amar não do meu jeito, amar não do jeito que a gente está acostumado, mas amar de forma sincera, totalmente diferente. Acabando, não chores porque já terminou, sorria porque aconteceu. Esse é Gabriel Garcia Marques. Enquanto a gente chora pela perda, a gente deixa de celebrar quantos momentos especiais a gente teve com essas pessoas e com essas vidas. Esses dias eu vi um vídeo de gravação da última palestra do Rubem Alves. Eu gosto muito do Rubem Alves, a igreja inteira sabe disso, né? Muito. E ele começou dizendo assim: é a primeira vez que eu, já bem idoso, tem acho que 2 ou 3 anos, 3 anos que ele faleceu, é a primeira vez que eu uso um papel. É porque eu estou com dificuldade de memória, como se fosse Parkinson, então eu esqueço as coisas. Então eu escrevi tudo que eu vou falar e eu vou usar tudo que eu vou falar. Enquanto ele ia falando, eu comecei a chorar, porque eu comecei a lembrar o quanto a poesia desse cara mexe comigo, enquanto a teologia, porque ele também fala de teologia, mexe com aquilo que eu acredito sobre comunhão com Deus e com o próximo. O quanto a educação dele me chama a ser um professor mais preocupado com o aluno.
E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, ele foi embora. E aí, enquanto eu chorava, eu lembrei, meu Deus, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer um anjo e de ler coisas desse anjo. E mesmo que ele esteja na tua presença agora, a gente não esteja mais junto, eu me alegro por esses dias e por todos os livros que eu vou ler dele ainda. E cada dia eu descubro coisas novas. Alegrar com os que se alegram, chorar na hora de chorar, mas entender que em todos os momentos o Deus Todo-Poderoso e Consolador está conosco. Amém? A gente está falando de comunhão. Conecte-se com alguém. Você está sentindo falta de alguém da igreja? Manda uma mensagem para ele. Pastor, ele me esqueceu. Mas você se esqueceu? Não. Manda um abraço. Religue. Manda uma mensagem. Se você é tímido, manda uma foto sua com ele. Essa semana eu postei fotos com os meus alunos dos anos 90, meu Deus. E eles começaram a brincar sobre isso. Depois postei uma foto da antiga igreja dos jovens, eu era pastor de jovens, e eles começaram a me zoar e zoar entre eles e falar. E a gente tem matado a saudade com pequenas palavras. Marta postou no PG de Casais, acho que foi a Marta, não foi? E a gente dá saudade das nossas reuniões. Faça isso. Reconecte-se. E há uma forma muito clara nessa manhã. Músicos, voltem aí. Há uma forma muito clara nessa manhã. Ore por ele. Pense nele. Pense nela. Diga para essa pessoa, eu tenho saudade de estar perto de você. Eu quero estar mais próximo, eu quero amar, quero conviver com você. Hoje, nessa manhã, a gente está com a Dani, o Eliezer e a Valentina. São nossos familiares. A Valentina faz aniversário, fez ontem, mas na verdade é o ano que vem, porque é o ano bissexto, dia 29. De 4 em 4 anos, tadinha. Mas a gente celebrou num jantar ontem o aniversário dela juntos. A gente está com o Anderson, que a família passou uma luta essa semana aqui. Brendo, bom ver você, trouxe uma companhia muito especial lá, seja bem-vinda, querida, muito bom, muito bom. A gente tem nosso pianista querido, a gente tem que conversar, não pode hoje não, vou te falar oi. A gente tem um casal que é o último culto dele solteiro, gostou disso? Último culto, Vanessa e Douglas. O próximo culto já sei, senhora Douglas, senhor Vanessa, brincadeira, né? Sabe, a gente está aqui com a Dani, que faz aniversário, com suas filhas. A gente está aqui com pessoas queridas. A gente está com a mãe do Jorginho. Isso é corpo, família. Você está em casa com minha mãe assistindo culto, a mãe do Renato dos Estados Unidos, sua irmã. Isso é família. Diga agora no chat o nome de pessoas que você ama. Assim, eu amo fulano, eu gosto de você, eu estou com saudade de você. E você que está assistindo o culto, se possível, quando acabar o culto dessa manhã, diga a pessoas, de forma presencial ou virtual, o quanto elas são importantes para você. Enquanto ainda há tempo, nessa manhã, façamos isso, porque somos família. Vamos fazer isso juntos e no final a gente ora. Recebi um novo coração do Pai. Se você trouxe sua oferta, você pode fazê-la também nesse momento. Se você quiser mandar um abraço para quem está aqui dentro, estenda suas mãos, Jesus te abençoe. Se no chat você quiser comunicar com a gente, faça isso agora. Como fruto desse novo coração, Cristo, abençoa o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos povo, assim bem ajustado. Senhor, não tem sido fácil viver esses dias. Alguns isolados de pessoas que nós amamos. Algumas pessoas estão há 1 ano sem poder vir à tua casa. Alguns não têm contato com as redes sociais. Mas que o Senhor crie novas estruturas e formas de nos abraçarmos, mesmo que virtualmente. Que o teu amor faça com que a gente sorria, se alegre e até chore nos dias difíceis com quem está conosco. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Deus, se alguma relação foi desconectada, desatada, nos reaproxima em nome de Jesus. Nos faz caminhar juntos para que a gente celebre muitos dias de vida. No nome de Jesus. Amém. Essa música, né? 2 avisos.